Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e eu quero compartilhar o teu coração palavras que transformam. Estava aqui meditando na palavra do Senhor acerca do dilúvio, uma história bastante conhecida por nós. E o Espírito Santo, ele quer ministrar o nosso coração. No livro de Gênesis, capítulo 6, verso 22, diz assim: Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. E no capítulo 7, verso 1, diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra na arca tu e toda a tua casa, porque és justo diante de mim nesta geração. Amados, a palavra do Senhor está a todo tempo nos revelando como que a misericórdia do Senhor se manifesta sobre a vida do homem. Deus, ele é um Deus misericordioso e a todo momento a misericórdia de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. E nessa passagem acerca do dilúvio não foi diferente. Que fala que Deus ele havia proposto no coração enviar o dilúvio sobre a face da terra. E nós sabemos que o dilúvio foi a consequência da maldade, da perversidade do coração do homem. Que o dilúvio foi uma situação, uma aflição que o Senhor enviou, que o Senhor permitiu em consequência da perversidade do coração do homem. Mas o que é interessante, o que é lindo acerca do nosso Deus, que Deus amado, ele é justo. Deus, quando ele lança o olhar sobre a terra, Deus sabe distinguir o justo do injusto, o santo do profano. Deus sabe distinguir aquelas pessoas que agem com perversidade daquelas pessoas que buscam agir com justiça, daquelas pessoas que andam por caminhos perversos, daquelas pessoas que, mesmo em meio às dificuldades e limitações, buscam andar pelo caminho da justiça. Deus sabe distinguir. E Deus, quando ele olhou sobre a terra e viu a perversidade da humanidade, Deus então determinou no coração que ele enviaria o dilúvio, mas o mesmo Deus que lançou o olhar sobre a terra naquela ocasião e enxergou a perversidade do coração do homem, por causa dessa perversidade, ele determinou que enviaria o dilúvio, o mesmo Deus lançou o olhar e enxergou em meio a toda aquela perversidade, um homem que agradava o teu coração, um homem que agia com justiça, um homem que andava pelo caminho da retidão, que foi Noé. Então, mesmo em meio àquela aflição, que era o dilúvio, que Deus já havia determinado e mandaria e mandou sobre a terra, Deus ele envia o livramento, o escape, a salvação para aquele que era justo diante de Deus, que foi Noé. Assim o Senhor deu ordem a Noé que Noé construísse a arca, porque a arca ali seria o livramento de Deus para Noé e sua casa. A arca seria o livramento de Deus. A arca seria a porta de escape de Deus para a vida de Noé. E a Bíblia diz que esse escape, esse livramento, só pôde se cumprir na vida de Noé e toda a sua casa pela obediência de Noé. Deus ordenou que Noé fizesse a arca, porque a arca seria o meio de salvação para Noé e toda a sua casa, e Noé obedeceu. A Bíblia diz que ele fez conforme tudo o que Deus lhe mandou. O que é que nós entendemos? Que a obediência, ela gera bênção. Não é diferente nos dias de hoje. Amados, Deus continua lançando o olhar dele sobre a terra. Deus continua enxergando dos altos céus a perversidade do coração do homem, a maldade do coração do homem e muitas das aflições que sobrevêm nesse tempo sobre a terra, sobre a vida das pessoas, sobre a humanidade, vem por consequência da perversidade, vem por consequência dos caminhos errados, das decisões erradas, vem por consequência do homem andar distante de Deus, como se não necessitasse de Deus e da sua misericórdia sobre ele.
Aí as aflições vêm, o Senhor permite, o Senhor envia as aflições por consequência disso. Mas Deus também continua lançando o olhar sobre essa terra e mesmo enxergando a perversidade, a maldade no coração de muitos, Deus também enxerga a justiça no coração onde a justiça habita. Deus sabe em que coração a justiça habita. Deus sabe quem hoje, mesmo em meio a tantas perversidades, quem tem buscado andar em retidão diante do Senhor. Deus lança o olhar sobre aquele que é reto. Deus lança o olhar hoje sobre aqueles que buscam andar em santidade, em justiça diante do Senhor, daqueles que não se corrompem, mesmo habitando num mundo de podridão. Decidem viver uma vida para Deus, mesmo em meio a tantas aflições e problemas que enfrentam, decidem andar com Deus. E por causa da justiça desses, Deus sempre envia um escape para estes, Deus sempre envia livramento para estes, Deus sempre envia meios de salvação para essas pessoas, assim como a arca. Naquela época foi o meio de salvação que Deus providenciou para Noé e sua família. Deus continua hoje providenciando para mim e para você que tem buscado andar em retidão diante do Senhor. Deus tem providenciado para nós meios de salvação. Deus tem aberto diante de nós portas de escape. Deus tem aberto diante de nós, amados, meios para que nós possamos ser salvos pela misericórdia de Deus e através de nós, a nossa casa, a nossa família também seja alcançada, porque Deus ele enxerga os nossos corações. Deus sabe se no meu e no seu coração habita justiça, como habitava no coração de Noé. Por causa da justiça de Noé, Deus providenciou um meio de salvação em meio àquela aflição, àquela destruição. Deus enviou o meio de salvação para Noé e para sua família por causa da justiça que Deus enxergou no coração dele. Será que Deus, em meio a essa geração corrompida, Deus tem enxergado em nosso coração justiça, integridade, retidão? Porque é por causa da justiça que Deus enxerga em nós. Não estou falando de perfeição. Porque Deus conhece, amados, as nossas limitações. Deus conhece cada um dos nossos defeitos. Mas Deus quer lançar o olhar dele sobre nós e enxergar que mesmo em meio a tantas situações, nós buscamos andar em justiça diante do Senhor. E por causa da justiça que Deus enxerga dentro do nosso coração, Ele sempre providenciará um meio de escape, um meio de salvação, um meio de manifestar a misericórdia dele sobre as nossas vidas. A obediência gera bênção, porque a obediência de Noé gerou bênção, a obediência de Noé gerou salvação, a obediência de Noé trouxe livramento para a vida dele, para a esposa dele, para os filhos dele e para toda a espécie que Deus havia ordenado que ele colocasse dentro da arca. E foi por causa dessa obediência que Deus pôde dar início a uma nova história sobre a terra, que a Bíblia diz que o dilúvio veio, destruiu tudo, só permaneceu quem estava dentro da arca, guardado, protegido por Deus. E depois que passou-se os dias, que a Bíblia diz 150 dias, quando a pomba foi e não retornou, que eles entenderam que a terra estava seca, eles entenderam que estava começando a surgir os renovos sobre a face da terra, começou ali uma nova história. É o que Deus faz nas nossas vidas, por causa da justiça dele que habita em nós. E por causa dessa justiça, por decidir obedecer a Deus, andar em obediência, Deus vai abrindo portas diante de nós, Deus vai providenciando livramentos, Deus vai providenciando situações, bênçãos sobre nós. E bênçãos essa que através de nós alcança a nossa casa. E através de tudo que nós vivemos, através da misericórdia do Senhor, a maior, sabe assim, bênção que Deus produz através de tudo que passamos é sempre a oportunidade de começar algo novo, uma nova história. Então nós entendemos que o tempo que nós estamos passando, as aflições que nós vivemos, se nós mantermos a nossa integridade diante do Senhor, se nós continuarmos agindo com justiça e andando por esse caminho de justiça, o Senhor, mesmo em meio às aflições que nós passamos, portas serão abertas, livramentos serão providenciados.
E quando tudo isso passar e Deus der vitória sobre essas aflições, Deus vai nos dar a oportunidade de, em meio a tudo isso, construir algo novo, uma nova história, um novo tempo. Então, que nós possamos entender, amados, que a obediência, ela gera bênção. Que Deus, ao lançar o olhar sobre mim, sobre você, Ele possa enxergar dentro de nós, um coração que busca andar em justiça. Que Deus possa achar em nós, homens e mulheres, que decidiram, mesmo em meio a uma geração perversa, decidiram guardar o seu coração no Senhor, decidiram andar com Deus, viver uma vida de propósito com Deus, confiando em Deus, para que a misericórdia do Senhor, todos os dias, continue se manifestando sobre as nossas vidas. Então creia, assim como Deus ordenou a Noé que ele fizesse diante da decisão de Deus, que Noé seguisse as orientações de Deus, e Noé assim obedeceu, e a obediência trouxe bênção, que você também, que diante de toda situação, você possa ouvir as orientações de Deus, você possa ouvir as direções de Deus, e que você faça tudo conforme o Senhor te disser, para que através da sua obediência, bênçãos sejam geradas, que essas bênçãos que serão geradas sobre a sua vida possam alcançar a sua família, a sua casa e as gerações que virão após você. No nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.